Pare, não role a tela. Existe um registro sendo feito no céu a respeito da confidência que Deus te fez, aquela que o barulho do mundo tenta apagar, e eu fui enviado hoje para te entregar a chave que protege essa memória. Deus diz: eu compartilhei isso com você, meu filho, escute agora. Há uma fagulha no seu peito que acende quando uma memória sagrada tenta emergir, mas logo em seguida um frio desce pela sua espinha, sussurrado pelo banalizador, tentando apagá-la. É a memória daquela conversa sussurrada que só você ouviu, o eco daquela palavra que por um segundo te fez sentir como o filho mais amado do universo, mas que no dia seguinte já parecia distante, quase um sonho. Você tenta contar para alguém sobre esse sentimento profundo que teve com Deus, mas as palavras saem erradas, parecem pequenas, e você se cala, sentindo que expôs algo sagrado ao profano. Você sente que a pessoa que recebeu aquela promessa divina, aquele toque, está se tornando um estranho para a pessoa que vive a rotina diária, que paga as contas, que enfrenta o trânsito. Mas eu vim te dizer que o que você ouviu é real. E hoje eu vou te mostrar como proteger a confidência que Deus te fez. Eu vou te entregar um decreto noturno de 3 minutos, uma arma para reativar o pacto todas as noites antes de dormir. Que eu vou te revelar o nome da herança que está selada em você, uma única palavra hebraica que dá nome ao círculo de confiança do Pai e que o inimigo tenta te fazer esquecer a todo custo. Se você sente o peso disso, por favor, fica até o fim. Você já sentiu essa fagulha no peito que acende quando uma memória sagrada tenta emergir e o frio que desce pela espinha logo em seguida, tentando apagá-la. Aquela voz fria que sussurra que foi só um momento bonito, mas que a vida real é outra coisa. E se essa dor não for esquecimento, mas um aviso espiritual de que existe uma herança com o seu nome que você precisa reivindicar? Enquanto muitos buscam novas profecias, poucos entendem que existe uma memória divina que precisa ser reativada, uma confidência que precisa ser protegida e um pacto antigo que precisa ser honrado hoje. Mas e se a resposta para essa amnésia sagrada estiver em uma prática espiritual que você ainda não aprendeu a usar com fé? Agora pense comigo. E se cada momento em que você se calou, cada arrepio que você descartou e cada noite em que se sentiu distante forem sinais de que Deus está te convocando agora para a sua identidade confirmada? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este guia digital chamado Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. Esse guia não é apenas uma leitura, é uma chave espiritual para quem deseja parar de duvidar da sua própria história com Deus, reaprender a proteger a intimidade da sua fé e transformar a oração da noite em um momento de reafirmação do seu pacto com o Pai, sem exposição desnecessária, sem banalização e sem aceitar a amnésia espiritual como parte da sua rotina. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado de Deus, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o guia digital. Baixe agora mesmo, está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela segredos espirituais que muitas pessoas ignoram mesmo enquanto sentem a distância entre a promessa secreta e a realidade atual. Não espere mais um dia se sentir como um estranho para o seu próprio testemunho. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra como Deus pode usar sua oração da noite para proteger o pacto secreto que Ele tem com você, blindando sua memória e reativando sua herança. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar que a confidência dele não é comum, ela é sua. Existe uma cobertura para o escolhido, uma sombra onde o banalizador não pode entrar. Um lugar onde o que foi dito por Deus a você se torna mais real que o pão que você come. É um lugar de pertencimento absoluto, onde Deus não apenas te chama de filho, mas te chama pelo teu nome. Você sente o peso de ter uma história com Deus que mais ninguém entende, uma confidência que parece evaporar com a luz do dia. Essa memória
é o seu ativo mais precioso. É por isso que eu preciso que você faça um ato de fé agora, um registro. Escreva essa palavra no primeiro comentário fixado. Eu lembro. É um ato de fé, não um comentário comum. E sobre exatamente isso, sobre aquela memória de uma oração antiga, sobre a frustração de tentar se explicar e não conseguir, sobre a busca por confirmações em cadernos velhos. Sobre isso, há um decreto noturno de 3 minutos que cabe exatamente no silêncio antes de você dormir e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso guia digital escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos um link de doação voluntária aberto, logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse decreto já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o decreto não funciona com a mesma força sobre a sua memória, que é o campo de batalha. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. O banalizador não ataca a promessa, ele ataca a sua memória da promessa. E ele usa 5 sinais sutis, 5 venenos que ele injeta no seu dia para te fazer duvidar do que você ouviu. E o primeiro, talvez o mais perigoso, acontece exatamente quando você acorda. Fecha os olhos por um segundo. Se não puder fechar, apenas desvie o olhar da tela. Eu preciso que você se desconecte do que está vendo para se conectar com o que está sentindo. O banalizador opera na distração, no barulho, na luz forte da tela. Para ouvi-lo, precisamos de silêncio. Eu vou te descrever 5 coisas que acontecem com você. 5 sinais. Eu não te conheço. Não sei seu nome, nem sua história. Mas eu conheço o espírito que te aflige. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 desses 5 sinais, você e eu vamos saber, sem sombra de dúvida, por que Deus te fez parar neste vídeo hoje. O primeiro sinal acontece logo depois daquela noite em que você sentiu a presença de Deus de forma avassaladora. Você acorda de manhã e, por um instante, a glória da madrugada ainda está em você. Mas então você pisa no chão frio, olha a primeira notificação no celular, lembra da primeira conta a pagar. E um véu cinzento desce sobre a sua alma. A intimidade da noite se torna uma memória distante e o banalizador sussurra. Viu? Foi só um sonho. A vida real é isso aqui. O segundo sinal é a confidência quebrada pela sua própria boca. Você encontra um amigo, um familiar, alguém de confiança, e tenta colocar em palavras o que sentiu. Mas a palavra sai pequena, fraca, quase infantil. A pessoa te olha com boa intenção e diz: "Ah, que bom, Deus é maravilhoso, né?" E a sua experiência, que era um tesouro único, é rebaixada a uma frase de para-choque de caminhão. Você se sente um tolo por ter tentado, por ter exposto o sagrado ao comum. E você aprende a se calar. O terceiro sinal é o mais cruel. Você se olha no espelho. Você está escovando os dentes, se arrumando para o trabalho, um ato mecânico. Mas, por um segundo, seu olhar cruza com o seu próprio reflexo e você não se reconhece. Você vê a pessoa que paga as contas, que sorri sem vontade, que obedece à rotina. E se pergunta onde está aquela outra pessoa? Onde está o filho que ouviu a voz do pai? A distância entre os dois se torna um abismo e o banalizador aplaude, porque um homem dividido não consegue acessar sua herança. E sobre esse distanciamento que você sente no espelho, essa pessoa que se tornou um estranho para o seu próprio testemunho. Eu já deixei sua identidade confirmada, te aguardando no primeiro comentário fixado.
Se você precisar sair antes do fim, ele está lá, mas fica, porque o banalizador quer exatamente isso, que você desista antes de receber a ferramenta que reunifica quem você é. Mas fica. O quarto sinal é um peso fantasma nas suas mãos. Você está no meio de uma tarefa comum, dirigindo, lavando a louça, digitando um relatório. De repente você sente um peso inexplicável nas palmas das mãos, como se estivesse segurando algo invisível, uma ferramenta, uma escritura, uma chave. Dura apenas um segundo. E logo em seguida vem o pensamento. É cansaço. Bursite. Preciso me alongar. O banalizador é um mestre em dar nomes clínicos para manifestações espirituais, para te manter preso na lógica da matéria. O quinto e último sinal acontece na solidão da madrugada. Insônia. Você rola na cama, a mente a milhão. E então, um impulso te move. Você pega o celular ou vai até uma gaveta antiga e começa a procurar. Você revira um caderno velho, um bloco de notas, uma conversa antiga procurando a prova. Procurando aquela frase que você escreveu, aquela palavra que você anotou, a confirmação de que o que você ouviu foi real. É a sua alma faminta, procurando as migalhas de um pacto que o banalizador te convenceu que nunca foi assinado. Agora pega um segundo, respira. Quantos desses 5 sinais bateram em você? 3? 4? Todos os 5? Se pelo menos um deles te tocou, saiba que não é coincidência. Não é a sua mente te pregando peças. É a prova de que existe uma confidência divina sobre a sua vida e uma força ativa tentando apagá-la da sua memória. Mas o fato de você reconhecer os sinais é a sua primeira vitória. É Deus te mostrando o mapa do território inimigo. E agora que você reconheceu isso, enquanto muitos buscam novas profecias e palavras espetaculares, Deus está te chamando para proteger a palavra que Ele já te deu. Volta no comentário. Encontre o seu primeiro comentário e apenas reforce aquela palavra que você escreveu. Eu lembro, porque cada comentário a mais é uma alma a mais que o algoritmo alcança. É um ato de guerra espiritual no mundo digital. Eu tenho 2 coisas para te entregar agora. Uma é o nome, uma palavra antiga em hebraico que define exatamente esse círculo de confiança do Pai de onde o inimigo tenta te expulsar. A outra é o instrumento, um decreto, um guia, uma ferramenta que cobre a sua memória e protege o que foi recebido, enquanto o nome opera em você. Mas escuta com atenção. O nome sem o instrumento te deixa exposto. Você vai saber o que é, mas não vai ter com o que se cobrir. E o banalizador vai te atacar com mais força. Por isso, eu vou pelo instrumento primeiro. Porque cobertura sem nome falha, mas nome sem cobertura mata. Vamos pelo instrumento. Existe um instrumento de cobertura que foi forjado exatamente para essa hora que você está atravessando. E ele cabe na palma da tua mão. E é exatamente aqui que o instrumento desce. Essa fagulha no peito que acende e o frio que desce pela espinha logo em seguida não são um defeito da sua fé, são um chamado de guerra. É o aviso espiritual de que existe uma herança com o seu nome que você precisa reivindicar. O decreto dessa hora que você está atravessando foi visto. Porque entre ser escolhido e ser coberto, existe um intervalo. Um intervalo que o banalizador conhece melhor do que você. Não porque a unção foi revogada, porque chegou a próxima vez que você está sozinho e em silêncio, e a sua memória não tinha cobertura. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com homens e mulheres de fé que estavam exatamente onde você está agora, se olhando no espelho e sentindo um distanciamento, um estranhamento. Eu vi a memória de uma oração antiga, que paralisava a pessoa por um segundo virar um gatilho de dúvida. Eu vi a tentativa de compartilhar algo sagrado virar motivo de vergonha e silêncio. Eu vi a busca noturna por uma anotação antiga se transformar em uma caçada desesperada por validação. E não porque a fé era fraca, porque o banalizador entrou na memória do que foi recebido, sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra, o banalizador, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando o que contamina a lembrança, o que sussurra que não foi tão especial, o que transforma o pacto em evento comum. E você já sabe disso.
Você só ainda não tinha dado nome. Cada momento em que você se calou quando queria falar de Deus se tornou um tijolo no muro que hoje te separa da sua própria voz profética. Cada arrepio de confirmação que você depois descartou como uma coincidência se tornou uma permissão para que o inimigo te acusasse de ser guiado pela emoção. E cada noite em que você se sentiu distante daquela pessoa que um dia ouviu a voz do Pai com clareza, se tornou a prova para o banalizador de que aquela pessoa nunca existiu de verdade. Antes de eu nomear o decreto de reunificação da sua identidade, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Apenas localize o link. Deixe ele preparado. Porque o que eu vou te mostrar não pode ficar apenas no ar. Precisa descer e se tornar matéria na sua vida hoje. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este guia digital chamado Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. Esse guia não é apenas um manual, é um arsenal contra a amnésia sagrada. É uma ferramenta para você parar de tratar a confidência de Deus como uma memória comum. Entender por que a dúvida sempre ataca os lugares exatos onde sua identidade foi selada e descobrir o que muda quando você nomeia o pacto secreto que Deus tem com você. Não espere a memória daquela conversa sussurrada se apagar completamente para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora. Garante o seu exemplar e descobre por que o banalizador não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Esse é o seu selo de posse sobre o que é seu por herança. Afinal, foi o próprio Deus quem declarou sobre você em Isaías capítulo 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O banalizador trabalha para te fazer sentir genérico. Deus trabalha te chamando pelo nome. Um filho do rei sem aprender essa arquitetura da intimidade divina está fadado a viver como um órfão assustado. O guia digital no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. Foi desenhado para que você sobreviva aos ataques do banalizador e habite na certeza de quem te chamou. Eu já paguei o valor de um seminário inteiro para entender um único princípio espiritual. Já viajei para outro estado para ouvir uma única palavra de um homem de Deus. Já investi o equivalente a um salário mínimo em livros para decifrar um único mover do Espírito, porque eram escolhas para a minha identidade. E aqui, diante de algo que pode mudar a forma como você protege a sua herança pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes, não porque vale menos, porque o banalizador ataca o seu senso de valor próprio. Essa hesitação tem nome. É o medo de investir em si mesmo porque te convenceram de que você não vale a pena. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não sentir a presença de Deus te confirmando que aquilo é para você, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. Não existe risco financeiro quando o que está em jogo é a cobertura da sua identidade pelos próximos anos da sua vida. O único risco é continuar com a memória desprotegida, esperando que o próximo ataque do banalizador não seja o que apaga a confidência de vez. Uma mulher de 42 anos, que se sentia exatamente como você, me escreveu dizendo: Pastor, era terça-feira, 2 da manhã. Eu estava procurando em cadernos de 10 anos atrás a prova de que Deus tinha falado comigo. Depois de aplicar o primeiro segredo do guia, naquela mesma noite, eu não precisei mais procurar. Eu me tornei a prova viva. Um jovem de 28 anos, engenheiro, me disse: eu achava que o peso nas minhas mãos era estresse ler. Eu tinha vergonha de falar disso na igreja. Na quinta-feira, depois do trabalho, apliquei o terceiro segredo. Naquela noite, eu sonhei que estava construindo um altar com as minhas próprias mãos e acordei com um cheiro de madeira e óleo no quarto. Eu entendi para que servem as minhas mãos.
Talvez daqui a 3 horas você esteja na mesma situação que um senhor de 65 anos estava. Ele me contou. Eu olhava no espelho e via um estranho. A pessoa que recebeu promessas nos anos 80 tinha morrido. Foi o que eu pensei. Sábado passado, minha neta me viu aplicando um dos rituais do guia. Ela me perguntou: "Vovô, por que o senhor está sorrindo para o espelho?" Eu não tinha percebido, mas depois de 30 anos, eu e o homem do espelho tínhamos feito as pazes. Cada momento em que você se calou quando queria ter falado de Deus é um microinfarto na sua autoridade espiritual. Cada arrepio de confirmação que você descartou como coincidência é mais um passo na direção da dúvida crônica. E cada noite que você passa se sentindo distante daquela pessoa que um dia ouviu a voz do Pai é a prova de que essa amnésia sagrada está vencendo. E a sua família também não percebe, e os seus filhos também não percebem, e essa amnésia sagrada continua chegando, todos os dias. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu quero te lembrar de uma coisa: escolhido. Como eu já te disse mais cedo, além do livro digital que está no primeiro comentário fixado, tem aquele link de doação voluntária em aberto logo abaixo do livro. Nós continuamos sem receber 1 centavo por cada palavra que eu entrego aqui para você todos os dias. Por isso esse link existe, escolhido, para que outra pessoa amanhã encontre exatamente essa palavra que encontrou você hoje. Qualquer valor que o seu coração apontar, cada gesto desse sustenta o nosso canal de pé e faz a próxima mensagem chegar até quem precisa, exatamente como ela chegou em você hoje. E mais uma coisa antes de voltarmos para a mensagem, eu quero que você saiba do seguinte: de tempos em tempos, aqui em nosso canal, eu volto com um vídeo especial de honra. Um vídeo de agradecimento com uma palavra especial somente para reconhecer os escolhidos que mais doaram e os que adquiriram o livro digital. Todos que sustentaram essa palavra junto comigo merecem essa menção de gratidão por esse ato tão generoso. Você semeia aqui, o céu te lembra lá em cima, e eu te lembro aqui embaixo. Te espero lá no link, novamente, escolhido. Agora que o instrumento está na sua mão, nós podemos falar do nome. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo e atravessou 3.000 anos para te encontrar nesta noite. Não é apenas uma palavra, é uma chave, e ela abre a porta para o círculo de confiança do Pai. Fica, e agora, com o instrumento na tua mão, o nome desce. Sem o guia, sem a cobertura que você acabou de receber, essa palavra que eu vou liberar agora seria apenas informação, e poderia te deixar mais exposto ao ataque do inimigo. Mas agora, com o escudo do entendimento protegendo a sua mente e seu coração, o nome pode ser revelado. Ele não vem para te acusar, ele vem para te localizar, para te mostrar onde você está no mapa de Deus. Existe uma palavra em hebraico para o que você recebeu. Uma palavra que o banalizador odeia, porque ela define o seu lugar de pertencimento. A palavra é Sod. Soletre comigo no seu espírito. S-O-D. A maioria das traduções baratas traduz Sod como segredo. Mas isso é um erro perigoso. Sod não é um segredo escondido de você. Sod é o conselho íntimo do rei, o círculo de confiança, a intimidade de um pacto compartilhado entre confidentes. O Salmo 25 diz que o Sod do Senhor é para aqueles que o temem. É um segredo compartilhado com você. Entenda a profundidade disso. Quando você sentiu aquela presença, quando ouviu aquela direção, você não estava apenas tendo uma experiência emocional. Você foi convidado para dentro do Sod do Pai, e o trabalho do banalizador é te expulsar desse círculo de confiança. Ele te convence que a conversa íntima foi, na verdade, um discurso público, que qualquer um poderia ter ouvido, que não foi especial. Ele quer transformar o Sod de Deus na sua vida em palavra comum em poeira. E é por isso que sua memória se tornou um campo de batalha. Houve um homem na história que viveu toda a sua vida no espaço entre receber o Sod de Deus e ver a sua manifestação pública. O nome dele era Davi, e a história dele é o seu espelho hoje. Davi era o filho que nem foi chamado para a festa.
Quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, seu pai apresentou 7 filhos fortes, altos, com aparência de rei. Davi não foi um deles. Ele foi deixado no campo com as ovelhas, esquecido. A confidência de Deus, o Sodê, começou exatamente na rejeição humana. Deus disse a Samuel: não é nenhum desses, falta um. E só então Jessé se lembrou do filho mais novo. O que a família descartou como insignificante, Deus escolheu como realeza. A unção com óleo aconteceu ali, na frente dos irmãos que o desprezavam. Foi um segredo compartilhado entre Deus, o profeta e um jovem pastor. Um pacto selado no meio da descrença. E o que aconteceu depois da unção? Davi foi para o trono? Não. Ele voltou para o campo para o cheiro das ovelhas. E por mais de uma década, ele viveu com a distância brutal entre a confidência da unção e a realidade do seu dia a dia. O banalizador sussurrou no ouvido dele todos os dias: foi só um óleo na sua cabeça. Olhe para você, ainda é um pastor. Se você fosse rei, não estaria aqui. A virada na vida de Davi não foi quando ele vestiu uma coroa, mas quando ele aprendeu a viver pela memória do pacto. Cada vez que ele enfrentava um gigante com uma pedra, um rei ciumento com uma lança ou a solidão de uma caverna fria, ele não se apoiava no que os seus olhos viam. Ele se apoiava no que ele tinha ouvido e recebido em segredo naquele dia. O Sode, a intimidade com Deus, era a sua verdadeira arma, o seu verdadeiro escudo. Sua vida inteira foi a jornada de proteger essa confidência inicial da banalização do mundo. Ele se tornou rei não no dia em que a coroa tocou sua cabeça em público, mas no momento em que ele entendeu que o óleo da unção, aquela memória sagrada, era a única escritura de propriedade que ele precisava, a única prova de quem ele era. E o registro de Davi permanece para você hoje por uma razão. Para te lembrar que a distância entre o que Deus compartilhou com você em segredo e o que o mundo vê ao seu redor não é um sinal de que Deus te esqueceu. É o campo de treinamento da sua fé. É a prova de que Ele confia em você para guardar o pacto, para proteger o Sodê, mesmo quando ninguém mais entende. É como a antiga alegoria do mensageiro com a carta selada. Em um reino antigo, um jovem mensageiro desconhecido de todos foi chamado à sala do trono. Para a surpresa de todos os generais e conselheiros, o rei ignorou os homens importantes e entregou ao jovem uma carta. Era um pergaminho enrolado, selado com a cera quente do anel real. Por fora, não havia nada escrito, apenas o selo. E o rei disse: leve isto para a fronteira norte. Não leia, não mostre a ninguém, apenas carregue-a com você. Sua vida depende disso. Durante a jornada, outros soldados mais velhos e mais fortes zombavam dele. Diziam que sua bolsa estava vazia, que o rei jamais confiaria uma mensagem de verdade a alguém como ele. Ele foi tentado a quebrar o selo, a provar para si mesmo e para os outros que havia algo de valor ali. Mas ele se lembrou da ordem do rei. Numa noite fria, acampado sozinho, ele segurou a carta contra a luz de uma fogueira. Ele não viu o que estava escrito, mas o calor da chama aqueceu a cera do selo e um perfume de especiarias raras, que só existiam nos jardins privados do palácio, encheu o ar ao redor dele. Ele não leu a mensagem. Ele sentiu o cheiro da presença do rei. E naquele momento, ele entendeu. A missão não era sobre provar o conteúdo da carta, mas sobre a confiança do portador no remetente. Ele não precisava ler a mensagem. Ele precisava apenas acreditar no rei que a selou. E aqui está a verdade para você, escolhido. Deus te entregou uma carta selada, uma confidência, um SOD. O banalizador quer que você a rasgue para provar seu valor, ou pior, que você acredite que ela está vazia. Mas Deus só te pede para carregá-la com fé. E de vez em quando, no silêncio da sua noite, Ele vai te permitir sentir o perfume da presença dele, para te lembrar que o remetente é fiel, mesmo que a mensagem ainda não tenha sido aberta para o mundo ver. O Sode, o círculo de confiança, a unção de Davi, a carta selada. Você entende agora? São 3 imagens para a mesma realidade espiritual que pulsa na sua vida. A sua tarefa não é entender tudo, mas proteger o que foi confiado a você.
Mas essa revelação do nome e da história é apenas o mapa do território. Agora que você sabe o que tem em mãos, eu preciso te mostrar como se tornar o herdeiro que não apenas carrega a carta, mas que aprende a andar na autoridade de quem a assinou. A verdade mais profunda ainda está por vir, e ela tem 3 nomes que descrevem quem você se torna quando para de duvidar e começa a guardar o pacto. Deixa eu parar por um minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples, sem poesia, sem metáfora, só os fatos. Fato número 1. Deus te convidou para um círculo de confiança íntimo chamado Sode. Fato número 2. O inimigo, o banalizador, está tentando te convencer de que esse convite nunca aconteceu ou não foi especial. Fato número 3. A sua memória se tornou o campo de batalha principal dessa guerra. Fato número 4. A história de Davi e a alegoria da carta selada são espelhos para te mostrar que viver pela confidência e não pela circunstância é o seu chamado agora. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você é o portador de uma carta selada, um mensageiro que carrega uma palavra do rei, mesmo que o mundo ao seu redor não veja nada em suas mãos. Sua tarefa não é provar o conteúdo, mas honrar o remetente. Agora, o que vem a seguir é a sua transformação de um portador passivo para um agente ativo da herança de Deus na sua vida. E isso acontece em 3 estágios, 3 identidades que nascem dentro de você a partir de hoje. Eu preciso que você ouça com atenção, porque eu estou prestes a nomear quem você está se tornando no Espírito. O primeiro nome é o guardião do pacto secreto. Este é quem você se torna quando recebe a palavra íntima de Deus e entende que agora tem a tarefa sagrada de protegê-la. Não mais com medo, não mais escondendo por vergonha, mas guardando-a com a honra de um sentinela que protege o tesouro do seu rei. A implicação disso é profunda. Quando o decreto de hoje assenta no seu espírito, você para de ver a confidência como um fardo pesado ou um segredo que te isola. Você passa a guardá-lo como uma escritura de propriedade, uma herança que te garante acesso aos lugares celestiais, mesmo que seus pés ainda caminhem na terra. O segundo nome é o intérprete da memória divina. Este é quem você se torna quando aprende a revisitar os momentos de intimidade com Deus, não mais com a lente da dúvida, mas com os olhos da fé. Você para de perguntar, será que eu imaginei aquilo? E começa a extrair novas camadas de revelação de palavras antigas que Deus já te deu. Isso significa que a sua memória deixa de ser uma cena de crime, um lugar de questionamento e tortura, e se torna um arsenal. Cada lembrança de um toque de Deus, de uma direção sussurrada, se torna uma arma espiritual que você pode sacar contra os ataques do banalizador. Você para de questionar, será que foi real? E começa a declarar com autoridade, eu sei o que eu ouvi. O terceiro nome é o herdeiro da confidência. Este é você quando finalmente entende que o segredo que Deus compartilhou não é para ser enterrado no quintal como o servo mau da parábola. É um capital espiritual para ser investido. Você começa a andar na autoridade da herança que lhe foi prometida, mesmo antes da manifestação pública. E a consequência disso é que você deixa de andar como um órfão espiritual, esperando a próxima esmola de atenção, e passa a se mover como um filho do rei, cujas ações, palavras e decisões são respaldadas por um testamento selado, por uma aliança inquebrável. O mundo pode não ver a coroa, mas o inferno reconhece a autoridade de quem anda no sode do Pai. Comenta agora uma só palavra, diferente da que você escreveu antes, que sela essa identidade confirmada sobre você. A palavra é pacto ativo. Comenta isso agora. Pacto ativo. Cada comentário com essas palavras é uma declaração de que o algoritmo do céu te encontrou com um propósito e você está respondendo ao chamado. E se essa mensagem está reorganizando o seu mundo espiritual, é porque você encontrou o seu lugar. Não espere mais um dia se sentir como um estranho para o seu próprio testemunho. Se inscreve agora no canal e ativa o sino de notificações, porque a próxima mensagem que vai chegar é a cobertura que vai proteger o pacto que você está ativando hoje. Agora,
como prometido, a ferramenta. O ritual prático para selar tudo isso na sua vida. O nome é o Ritual de Reativação do Pacto. Execute isso hoje à noite, antes de dormir, no lugar mais silencioso da sua casa. É simples, mas a sua fé o tornará poderoso. Passo 1. Com a sua mão direita sobre o coração, feche os olhos. Volte na memória para um momento, apenas um, em que você sentiu que Deus falou com você de forma única e pessoal. Não analise, não questione, apenas revisite a sensação daquele momento. Permaneça aí por 30 segundos, em silêncio. Passo 2. Ainda de olhos fechados, em voz de sussurro. Como se contasse o segredo mais precioso do mundo, você vai declarar 3 vezes: aquilo que foi compartilhado em segredo, eu recebo em espírito. A memória está viva. O pacto está ativo. Passo 3. Agora, abra a palma da sua mão esquerda, como se fosse receber algo. Em voz normal, com autoridade, declare: eu recebo de novo a tua palavra. Ela não volta vazia. Ela não é comum. Ela é minha herança. E então, feche a mão com força, como se estivesse segurando uma escritura, um diamante. E aqui está o selo de confirmação que você pode sentir. Um calor no seu peito, onde a sua mão direita estava, e uma sensação de peso e solidez na mão que você fechou. É o seu espírito testemunhando com o Espírito de Deus que um ato legal foi realizado. E essa chave que eu acabei de colocar nas tuas mãos, ela é só o começo. A identidade confirmada inteira, a proteção completa, está coberta no que está no primeiro comentário fixado. O guia digital, Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade, foi criado para ser a rotina do guardião do pacto secreto. Porque o banalizador sabe da sua vulnerabilidade. O medo de que, se falar, você banaliza, e se calar, você esquece. Ele te ataca nesse exato paradoxo. O guia te entrega os rituais diários e as declarações noturnas que te treinam para ser um portador da herança, não um prisioneiro do segredo. Ele te dá a linguagem para proteger o sódio do Pai na sua vida, noite após noite, para que a próxima vez que você estiver sozinho em silêncio, não seja um momento de dúvida, mas de reafirmação. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o banalizador vai tentar fazer contra essa escritura, que você acabou de selar na sua mão nas próximas horas de silêncio que virão. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas, 3 ataques direcionados serão lançados contra você. O inimigo não vai esperar. Ele vai tentar anular o ato legal que você acabou de realizar no espírito, enquanto a tinta ainda está fresca. E eu preciso que você esteja pronto, com a arma certa na mão para cada tática. A primeira tática é o ataque da realidade. O banalizador vai apontar a distância brutal entre a confidência que você recebeu e a sua circunstância atual. Ele vai esperar você olhar para a sua conta bancária, para uma pilha de contas, para um relacionamento difícil, e vai sussurrar: se Deus realmente te disse isso, por que sua vida ainda está assim? Olhe em volta. Nada mudou. A sua arma contra isso é a declaração de autoridade de Davi. Você vai colocar a mão no seu peito, no mesmo lugar do ritual, e declarar em voz audível, não para o ambiente, mas para a sua própria alma. A unção precede o trono. O pacto precede a posse. Eu não vivo pela circunstância, que eu ando pela confidência. O que Deus me disse em segredo tem mais peso do que o que meus olhos veem em público. A segunda tática é a banalização através dos outros. O inimigo usará pessoas, até mesmo as bem-intencionadas, para diminuir a sua experiência. Você sentirá um impulso de compartilhar o que aconteceu aqui hoje e ouvirá de volta: ah, sim, que legal. Deus é bom para todo mundo, né? A sua experiência única será rebaixada a um clichê, esvaziando a especificidade do que você recebeu e te fazendo sentir tolo. A sua arma é o discernimento do silêncio sagrado. Nem toda confidência é para ser compartilhada.
Você vai fechar a sua mão esquerda de novo, sentindo o peso daquela escritura invisível, e vai declarar internamente: isso é entre mim e o Pai. Minha experiência não está em debate. A validação divina não precisa de aprovação humana. O sóde do Senhor é meu. A terceira tática é a injeção da dúvida no momento da sua maior intimidade. Quando você for executar o ritual hoje à noite, ou em qualquer outra noite, bem no meio do silêncio, o banalizador vai trazer a lembrança da confidência e, imediatamente, injetar o pensamento: mas e se eu imaginei tudo isso? E se foi só a emoção do momento, a sugestão do vídeo? A sua arma é a recusa do debate. Você não vai discutir com o pensamento. Você vai responder com um decreto. Em voz alta, declare: não foi emoção, foi comunicação. Não foi imaginação, foi revelação. Está registrado no céu e selado no meu espírito. O pacto está ativo. E você vai se recusar a dar um passo para trás. E essa dúvida, essa voz que tenta te convencer que foi só emoção, é exatamente a porta pela qual o banalizador rouba heranças. Existe uma arquitetura para fechar essa porta definitivamente, e não apenas por uma noite. Essas são apenas as 3 primeiras táticas, as mais óbvias. Existem outras, mais sutis, que o banalizador usa e que não consigo abrir todas aqui neste vídeo. Elas estão todas mapeadas, com as suas contra-armas específicas dentro do guia digital. Os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade. Ele não é um livro de teorias, é um manual de guerra para proteger a sua memória. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o entusiasmo desta mensagem começar a esfriar e o banalizador sussurrar para você se calar de novo, para não levar a sério. Você vai precisar disso amanhã de manhã, com o primeiro café, quando o banalizador tentar transformar o arrepio de confirmação de hoje em uma simples coincidência sem peso. E você vai precisar disso na próxima vez que estiver sozinho e em silêncio, quando a distância entre quem você é e quem você foi chamado para ser parecer um abismo, e o banalizador te empurrar para a beirada. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando, estou te avisando. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você, na próxima vez que estiver sozinho e em silêncio. Porque o pior obstáculo não é o banalizador. É o medo que te convence a trair sua própria unção. Existe um obstáculo que não vem de fora. Ele nasce dentro de você. É a arma mais eficaz do inimigo porque é você quem aperta o gatilho contra si mesmo. O nome desse obstáculo é o medo de parecer mal agradecido. Parece nobre, parece humilde, mas é veneno puro. Funciona assim. Você recebeu a confidência de Deus, um chamado, uma promessa, mas você olha para a sua vida e vê as bênçãos que já tem. Sua saúde, sua família, seu teto. E então, o pensamento vem. Se eu agir nessa nova promessa, se eu pedir mais, se eu me mover em direção a essa identidade maior, não estarei dizendo a Deus que o que Ele já me deu não é suficiente? Não serei um filho ingrato? Mas isso é uma distorção. Honrar uma nova promessa não é desprezar as bênçãos antigas. É o contrário. É dizer ao Pai: Senhor, o Senhor foi tão fiel no passado que eu acredito na sua fidelidade para o futuro. O Senhor me deu tanto que eu sei que posso confiar no que o Senhor está me dando agora. A gratidão verdadeira não te paralisa, ela te impulsiona para a próxima fase da promessa. A sua defesa contra isso é uma declaração de gratidão e avanço. Na próxima vez que esse sentimento de não posso pedir mais surgir, você vai parar e dizer: Pai, eu sou imensamente grato por tudo que tenho. E é exatamente por causa da minha gratidão que eu vou honrar esta nova semente, esta nova confidência. Eu não vou enterrá-la por um falso senso de humildade. Eu vou plantá-la e multiplicá-la para a tua glória. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas, que eu vou fazer com você antes desta mensagem fechar. Eu não vou apenas te dar uma palavra. Eu vou te pedir para abrir mão de algo. Eu vou te pedir para liberar 4 coisas que estão presas na sua alma e que dão ao banalizador o direito legal de te atormentar. E isso pode doer um pouco.
Agora, neste exato momento, vamos selar o que foi feito no Espírito. Onde quer que você esteja, se puder, pare tudo. Eu não peço muito do seu tempo, apenas a totalidade da sua atenção. Feche seus olhos. Se não puder fechar, apenas desvie o olhar da tela e o fixe num ponto vazio. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Sinta as batidas dele. Respire fundo uma vez. Puxe o ar como se estivesse respirando a própria presença de Deus. E agora solte, devagar, liberando a tensão, a dúvida, o barulho do dia. Nós não vamos fazer uma oração de petição. Nós vamos executar um ato de liberação e ativação. E pela autoridade que me foi concedida como atalaia, eu começo liberando você. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu te libero da vergonha do que você sente. A vergonha que te calou quando você tentou explicar o sagrado e foi recebido com um olhar vazio. A vergonha que te fez se sentir tolo por ter acreditado com tanta intensidade. Essa vergonha não te pertence. É uma corrente pesada que o banalizador colocou nos seus ombros para te impedir de correr. Eu declaro essa corrente quebrada. Solta. Pela mesma autoridade, eu te libero da tortura da comparação. A comparação com outros escolhidos que parecem ter uma história mais dramática, uma unção mais visível, uma promessa mais clara. O SOD de Deus para a sua vida é uma impressão digital única, uma obra de arte exclusiva. Comparar o seu pacto secreto é um insulto à criatividade do mestre que o desenhou só para você. Sua jornada não está em competição. Está liberado. Agora, respire fundo. Eu te libero do mais sutil e paralisante dos venenos. O medo de parecer mal agradecido. A mentira sussurrada de que desejar o mais de Deus é um ato de ingratidão pelo que Ele já te deu. Isso é uma armadilha. A gratidão verdadeira não te ancora no passado. Ela é o combustível do foguete que te lança para o futuro da promessa. É por causa da fidelidade que Ele já mostrou que você pode, com ousadia, reivindicar a fidelidade que Ele ainda vai mostrar. Esse falso peso de humildade está removido de você. E por fim eu te libero de todas as vozes de desqualificação que ecoam nos corredores da sua mente. A voz de um erro antigo que diz: você perdeu sua chance. A voz de uma autoridade humana que te diminuiu e te colocou numa caixa. A voz do seu próprio cansaço que diz: é tarde demais. O sangue de Cristo não é apenas um perdão, é um cancelamento de ruído. Ele silencia todas as frequências que não se alinham com a frequência da voz do Pai, que te chama de amado. Todas essas vozes estão agora sob o domínio do silêncio. E no espaço vazio deixado por essas correntes, no solo fértil que acabamos de limpar, eu agora chamo à existência o que já foi decretado sobre você na eternidade. Pelo poder do Espírito Santo que habita em você, eu convoco e ativo o guardião do pacto secreto. Levante-se, sentinela do Altíssimo. Assuma seu posto na muralha da sua memória. Nenhum ladrão de promessas passará por você esta noite, nem nunca mais. Eu chamo à tona e ativo o intérprete da memória divina. O tempo de ser um arqueólogo da dúvida, cavando o passado em busca de provas, acabou. A partir de hoje, você é um garimpeiro da revelação, extraindo ouro de lembranças antigas. Sua mente é renovada para ver a mão de Deus onde antes via coincidência. Sua perspectiva é alinhada com os céus, e com a autoridade de um filho, eu convoco o herdeiro da confidência. O órfão espiritual que vivia de esmolas de aprovação morre nesta noite, e em seu lugar, o filho que tem livre acesso à sala do tesouro do Pai assume o seu lugar de direito. Sua postura muda, sua voz carrega um novo peso, sua presença no mundo agora é respaldada por um testamento eterno e inquebrável. Sussurre isso agora, onde quer que você esteja. Apenas um sussurro que só o céu precisa ouvir. Diga: eu recebo. Vamos, diga: eu recebo. É um ato de concordância, um selo de apropriação. A carta selada não está mais apenas sendo carregada por você. Ela foi internalizada. O pergaminho se fundiu ao seu espírito. A confidência se tornou a sua identidade. Você não carrega mais a promessa. Você é a promessa andando na terra, esperando o dia da sua manifestação. Mas não diga amém ainda.
Não feche a porta da sua atenção. A liberação e a ativação foram feitas, mas uma casa limpa e vazia é um convite para outros invasores. Nós precisamos colocar a mobília do rei, a cobertura final. Nós não terminamos. Fica comigo. E no silêncio que se instalou agora, eu estendo a minha mão em espírito e coloco a cobertura sobre a sua vida. Eu declaro cobertura sobre a sua mesa. Que toda refeição compartilhada com sua família e amigos seja um lugar de paz e não de ansiedade. Que as palavras que saem da sua boca sejam temperadas com a sabedoria do alto e que o banalizador não encontre lugar em suas conversas. Eu declaro cobertura sobre a sua casa, sobre o seu cônjuge, sobre seus filhos. Que as paredes do seu lar sejam ungidas com a proteção do Altíssimo. Que a intimidade do seu casamento seja um reflexo do sode do Pai. Que seus filhos cresçam debaixo da sombra de um pai ou de uma mãe que sabe guardar um pacto com Deus. E que o legado da confidência seja passado de geração em geração. E eu declaro cobertura sobre o seu trabalho, sobre as suas mãos, sobre as suas conquerezas. Que toda oportunidade que se abrir diante de você seja vista através dos olhos da promessa, e não da limitação. Que o seu sucesso não te afaste da intimidade, mas que seja um testemunho público do que Deus te confiou em segredo. Que o seu trabalho seja um altar de adoração. Eu te vejo. Eu sempre te vi. Eu te vi no seu quarto escuro, segurando aquele caderno antigo, com o dedo em cima de uma frase que você mesmo escreveu anos atrás, como se tentasse sentir a verdade dela de novo. Eu vi a sua lágrima silenciosa quando você tentou explicar o que sentia e as palavras te traíram, te fazendo sentir pequeno e incompreendido. Eu vi o seu suspiro de cansaço quando você se olhou no espelho e não reconheceu o filho da promessa, apenas o homem ou a mulher da rotina. Eu vi a sua mão se fechar em um punho de frustração no meio do trânsito, sentindo o peso invisível de uma unção que você não sabia como carregar. Eu vi a sua busca na madrugada, rolando a tela do celular, não por entretenimento, mas por uma migalha de esperança, uma palavra de confirmação. Eu vi o seu coração faminto por uma realidade espiritual que o mundo ao seu redor te dizia que era imaginação. E eu te vi nesta noite, te parando neste vídeo. Vi a sua resistência inicial e depois a rendição. Vi cada sinal que ressoou no seu espírito. Vi a sua mão se movendo para comentar, para registrar o pacto. Eu te vi, e eu não te perdi de vista por um único segundo. E o que eu te confiei em segredo, eu vou honrar em público. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer. Respira. O peso é real. O peso é o seu sinal agora. Agora, você pode dizer amém. Eu te vi no seu quarto escuro segurando aquele caderno antigo, com o dedo em cima de uma frase que você mesmo escreveu anos atrás, tentando sentir a verdade dela de novo. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O decreto está fresco. E é exatamente agora que o banalizador vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui agora vai ser testado na próxima vez que você estiver sozinho e em silêncio. Quando a casa se calar. O banalizador não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura, caminha no campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora ela precisa sobreviver à próxima vez que você estiver sozinho. O Guia Digital, Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade, está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto da oração que você acabou de fazer, como a cobertura ritual, o manual do guardião do pacto para defender o sode que você acabou de selar, porque a confidência sem cobertura se evapora na primeira luz da manhã. E o banalizador conta exatamente com a hora em que você está sozinho e em silêncio para voltar. O valor é simbólico, o acesso é imediato, com garantia de 7 dias. O risco é nosso, a mão é sua. Não espere mais um dia se sentir como um estranho para o seu próprio testemunho para abrir o link. Clica agora, enquanto a fagulha do decreto ainda está viva no teu peito. Não amanhã, não depois do banho.
não depois de falar com alguém, porque quem deixa para depois deixa para nunca. E o banalizador já sabe disso. Essa voz que sussurra agora, depois eu vejo, não preciso disso, é só mais um produto. Será que funciona mesmo? Estou cansado demais para pensar nisso agora. Essa voz não é sua, ela soa como sua. Usa o seu vocabulário, conhece as suas desculpas, mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes de você se deitar. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes que o banalizador fale mais alto que a escritura que acabou de ser selada na sua mão. E agora a última palavra. No nosso próximo encontro, vou te mostrar o que acontece quando você para de apenas carregar a promessa e começa a assinar seu nome nela, transformando a confidência do Pai em um documento de posse no mundo espiritual. O que você ouviu em segredo está prestes a se tornar seu testemunho público. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar. E o céu vê cada gesto. O céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. E para selar tudo, a sua assinatura. Pronuncie comigo, em voz alta ou no seu espírito. É o seu ato final de concordância, a sua assinatura no contrato espiritual que selamos hoje. Diga comigo, eu assino com meu nome. Eu digo sim com força. Amém com toda a intenção. E por último, pega o link deste vídeo e envia para uma pessoa. Não para 10, não para um grupo. Para uma pessoa. Aquela que veio à sua mente agora. Alguém que precisa exatamente do mesmo decreto que você recebeu aqui hoje. Alguém que também se olha no espelho e sente que está se tornando um estranho para si mesmo. Alguém cuja memória divina está sendo atacada pelo banalizador. O link para o guia da oração da noite está no primeiro comentário fixado. Envia o vídeo e o link para essa pessoa. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Declarado, selado, feito.